Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Então vamos lá. Realmente nunca é bom ser o primeiro. O pessoal falou aqui que é sempre bom a gente ouvir as falas dos colegas, né, que vêm antes de nós. Eu vou entrar muito com o pessoal da Andes, começou a falar uma questão, a Priscila mesmo do Sindiscope, né? Desculpa ter que me apresentar. Sou Gabriela, né, coordeno o Sindip FITEC. Né? A FITEC é uma fundação que, apesar de ser do ensino profissional, ela atende do ensino infantil ao ensino superior. Então, nós temos vários segmentos dentro da fundação, apesar da questão profissionalizante. Então, a gente tem Instituto de Educação, ensino fundamental, infantil, básico, segundo segmento, técnico, o médio, né, o concomitante, e ainda temos o ensino superior. Então, assim, a gente começar a falar sobre EAD, né, porque essa questão do ensino remoto é uma questão que, particularmente, vem nos incomodando bastante. A gente sabe que foi uma proposta paliativa para um momento que ninguém esperava, de pandemia. Então, assim, eu vi de profissionais que, na verdade, que o EAD é uma solução paliativa, quando, na verdade, a gente encara o EAD como uma solução de exclusão, né? Ele é excludente. Quando você fala que a gente não tem medida, a gente não tem possibilidade de imaginar que todos, que, na verdade, que a maioria dos alunos, ou pelo menos a grande maioria, não tem acesso ao EAD. E aí, assim, uma crítica construtiva, né, aos conselhos, tanto o Conselho Estadual e Municipal, que estão com a tendência de validar como carga horária a questão do ensino remoto, né, como carga horária letiva. Eu digo assim, por quê? Porque tem chegado às nossas reuniões, e aí eu falo também, como professora da Rede Municipal de Duque de Caxias, e eu falo do Conselho Municipal de lá e do Conselho Estadual daqui, né, essa questão de validar, porque os 200 dias letivos foram flexibilizados e as 800 horas não. Então, validar a carga, o que se imagina, né? Que depois eu peço até uma fala, não vindo para esclarecer isso, porque validar o EAD como carga horária eletiva é na tentativa de compensar essas 800 horas, né? Enfim, talvez com possibilidade, eu já ouvi isso, tá? De, inclusive, tentar terminar o ano letivo em dezembro de 2020. Existem algumas propostas de alguns pesquisadores, inclusive, de ciclar ano, né? Que é ciclar ano de 2020 com 2021, fazer os 2 anos como se fosse um ciclo, algumas propostas que eu acho que vale a pena ser ouvidas, mas em nenhum momento eu ouvi, ainda mais nesse caos da pandemia que a gente está vivendo, com a reabertura de tudo, com na verdade, a politização da pandemia, e a gente está vendo que cada vez o fim fica mais distante, em nenhum momento a gente ouviu nenhum dos conselhos trabalhar com a hipótese da suspensão do ano letivo. Também gostaria de ouvir alguma coisa sobre isso. Porque, pedagogicamente falando, a gente sabe que o ano letivo de 2020 não é mais uma realidade possível para quem está dentro de sala de aula, né? A gente fala, por exemplo, e eu vi uma proposta, acho que inclusive da Alerj, não sei se eu acho que o Valdec já saiu, de proposta de rodízio, por exemplo, né? Como algumas escolas na Europa fizeram, acho que a Inglaterra começou com isso, e talvez, não lembro se é a França, mas o rodízio de alunos dentro da escola. Então, por exemplo, o aluno iria os alunos que iriam numa segunda-feira, voltariam numa quinta, os alunos que iriam numa terça-feira voltariam numa sexta, e às quartas-feiras as escolas seriam higienizadas. Esse é um modelo que foi adotado, né? Parece que a Alerj andou fazendo propostas nesse sentido, mas aí eu volto à nossa realidade. O ensino médio aqui não tem as mesmas disciplinas e a grade igual ao ensino da Europa, por exemplo, em alguns lugares, inclusive dos Estados Unidos. Você tem uma grade totalmente disposta de forma aleatória no horário, e aí eu penso, como um professor isso poderia se aplicar ao ensino básico, ao ensino infantil, que tenha o mesmo professor, o mesmo profissional atuando de segunda a sexta, mas dentro do ensino médio, né, e de outras né, modalidades, você tem o professor que tem um horário dele, ele vai 2 vezes, 3 vezes, né, a sua unidade, e como é que esse rodízio se daria? Eu, por exemplo, sou uma professora que dou uma carga horária de 2 tempos para as minhas turmas por semana, mas se meus alunos forem segundas e quartas, eles não vão me encontrar. Então, assim, isso são possibilidades que eu vejo, assim, possibilidades quando a gente fala de rodízio por conta da quantidade de alunos na sala,
A questão de colocar 15 alunos dentro de sala, e eu anotei algumas coisas, né? O máximo de 15 alunos por sala, quando a gente tem turmas de 45 alunos, e aí você vai dividir a turma em três, e quer dizer que eu vou encontrar meu aluno a cada 3 semanas, se eu for dar a mesma aula por semana, enfim. Um Assim, minuto. eu tô complicando um pouco a nossa, na verdade, as propostas, porque, na verdade, essa questão, ainda mais dentro do ensino técnico, que precisa de laboratório presencial, isso é praticamente impossível, tá? O desafio, como a professora Kátia falou, do ensino infantil, que é o meu caso lá como professora de uma rede municipal do Duque de Caxias, como ela mesma falou, cuspe, abraço, braço, aglomeração na entrada, na saída, assim. Então, eu penso que essa questão da suspensão do ano letivo, porque a gente não sabe o que os nossos governos irresponsáveis pretendem à frente fazer com relação à nossa pandemia. A gente está numa pandemia descontrolada, com retorno às atividades econômicas de forma totalmente inapropriada, e eu imagino que os professores estejam em pânico de pensar em voltar para a escola pública, que a gente conhece como e quando a gente fala de protocolo, as regras de ouro, quem é professor da escola pública sabe que isso não vai acontecer. Tem escola pública que mal tem merenda, que falta água, que falta gente de limpeza, e a gente está propondo regras de ouro para uma escola pública que já foi abandonada há muito tempo, que ela está sucateada, a gente sabe que o governo não vai fornecer máscaras, enfim. Então, assim, eu estou botando essa questão em pauta, porque, assim, no meu entender, eu não vejo possibilidade, e, assim, é uma questão pode ser um pouco radical, mas, assim, diante da pandemia e da responsabilidade dos nossos governantes, eu penso que os profissionais só se sentiriam mesmo seguros de retornar às suas unidades com a vacina. Porque, assim, sem a vacina, promessa de governo e sala de aula nunca combinaram. A gente sabe que isso não funciona na prática, né? Aqui eu coloquei só mais um ponto. Na verdade, seria essa a questão, na verdade, a pergunta seria essa questão de proposta de uma questão para os conselhos mesmo, e agora que o professor da Fiocruz saiu, que, na verdade, eu gostaria de saber das entidades, instituições de saúde, se realmente eles veem um retorno possível de escolas públicas nessa pandemia, porque eu não vou dizer que eu estou sendo pessimista, não, vou dizer que eu estou sendo realista, né? Com tudo isso que a gente sabe, que a gente passa pelas escolas, todas essas regras de ouro não funcionariam para nenhuma das escolas públicas que eu conheço. Mas, se alguém tem alguma outra sugestão,